Boa noite mais uma vez. Hoje o nosso tema de estudo vai ser sobre o Natal. Olha que coisa bacana. Eu cheguei hoje no salão e ele já estava todo decorado de Natal. Achei lindo. Achei uma coincidência daquela que nossos amigos espirituais são especialistas para fazer com a gente, né? Mas nós vamos trazer o Natal diante da visão espírita. Porque eu não sei se acontece com a maioria de vocês, mas muitas das vezes tem pessoas que nos perguntam se a gente comemora o Natal. Isso já aconteceu com algum de vocês? Ué, mas espírita comemora Natal? Mas espírita tem Natal? Eu falo, é claro que tem. Claro que a gente comemora. Boa noite. Claro que a gente festeja, claro que a gente está junto, mas ainda é uma dúvida. Porque Natal é uma data essencialmente católica e nasceu com os preceitos anterior ao catolicismo, claro, mas que foram marcados pelo catolicismo com o nascimento de Jesus. E ao longo dos anos que foi passando, o entendimento do Natal, de uma certa forma, tornou-se muito comercial. Alguns questionam, inclusive, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, outros questionam se foi de dia, de noite, como fala a Bíblia. Alguns questionam até se Jesus veio, gente, se teve mesmo aqui a passagem na Terra. Muitos são os questionamentos, algumas afirmações certeiras. Mas para me ajudar a trazer o entendimento do Natal sobre a visão espírita, eu pedi a ajuda a um amigo. Quase que eu tiro o negócio aqui. E esse amigo, ele é Humberto de Campos, numa mensagem escrita no livro Pontos e Contos do Irmão X, cuja mensagem é a lição 37, que se chama Natal Simbólico. De alguns textos que eu estudei sobre o Natal, eu achei esse de uma sensibilidade, simplicidade e clareza para que nós, na doutrina espírita, pudéssemos falar desta data, que para a gente tem muitos significados, é um significado de alegria. É claro que quando a gente fala Natal, a gente entra numa loja de Natal, a simples menção de lembrar de Jesus Cristo já traz uma atmosfera diferente. Quem ainda não entrou numa loja cheia de árvore de Natal, faça esse exercício. Mas não fica fixado nos preços das bolas, não, tá? Fixa na energia que aquelas luzes, que aquele colorido nos representa. É sempre uma energia positiva quando lembramos de Jesus. Então, para a gente falar um pouco sobre esse momento, que também significa família, que também significa reunião. E aí muitos vão falar, Aline, mas para mim o Natal é muito triste, porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, eu perdi meu filho. E aí eu vou convocar vocês para que a gente tenha um entendimento do que é o Natal, na sua real inspiração, o que realmente significa para a gente comemorar o Natal. O Natal não é do outro, o Natal é com o outro, mas acima de tudo o Natal é com Ele, para Ele, o nosso governador do planeta, que muitos anos e milênios nós não entendemos muito bem a mensagem natalina, porque nos foi deturpada por interesses políticos, religiosos, de ganância. Mas a gente não está aqui hoje para julgar os motivos que nos levaram hoje a ter um Natal tão comercial como a gente tem. Até o nosso Papai Noel foi importado, não é isso? Um senhorzão. Está parecendo, viu? Tem que deixar a barba crescer mais. Um vovô de barba branca, não é isso? Agradável. Da neve, gente. A gente tem neve, né? Pleno dezembro, no alto do verão do Brasil, né? Então, assim, a gente acaba importando conceitos sobre isso que não nasceram com a gente, mas que por conta das questões mercantilistas, das questões comerciais, a gente acaba desenvolvendo.
Natal é alegria. Ah, Aline, mas quando reúne lá em casa é uma brigaiada danada. É uma bebedeira e sempre sai em confusão. Que pena. Mas não fixa nisso não, porque o Natal deste ano, se você vai estar lá no meio dessa brigaiada, confusão, bebedeira, é porque você tem uma proposta de trazer um equilíbrio diferente dos outros anos. É porque se hoje você vai estar com alguém que muitas vezes vai te lembrar a falta dessa pessoa, é para você ter um motivo a mais para entender e comemorar o Natal, porque ele está ausente aqui. Mas nós sabemos no plano espiritual que o Natal, assim como outras datas comemorativas, é uma oportunidade para muitos espíritos desencarnados visitarem suas famílias. Isso está nas obras de André Luiz. Obviamente, desde que estejam condições, entendimento. É uma data em que as energias, as emoções psíquicas da família são sentidas e percebidas por aqueles que estão no plano espiritual. Saudade, emoção, alegria. Fulano gostava de comer isso, fulano gostava de ouvir essa música, fulano gostava até de beber esse vinho. E hoje eu me entristeço? Não. Bebo por ti, moderadamente, como por ti, felicito por ti, porque hoje quem partiu tem a oportunidade de provar que a vida continua. Então que o nosso olhar, quando a gente sair daqui hoje para o Natal, seja um olhar de um Natal espiritualizado. Porque a vida de Jesus inteira, não houve um ato sequer que não tem um significado espiritual para nós. É por isso que eu pedi a ajuda ao nosso amigo Humberto Campos, porque ele vai trazer passagens cirúrgicas sobre os processos da vinda de Jesus. Mas a gente não vai falar de um Natal histórico, de história com datas e acontecimentos narrados. Nós vamos falar de um Natal espiritual, um Natal em que cada momento de Jesus, e é claro que a gente vai fazer alguns recortes aqui, porque senão não daria tempo para tudo, né? Cada momento da vida dele trouxe um aprendizado para a gente. E a nossa missão para com vocês é que a gente compreenda, no fundo, que Natal é muito mais significativo para recomeço do que o próprio Ano Novo. Que, na verdade, é no Natal que a gente deveria brindar a um novo ciclo que se inicia na nossa vida. O Ano Novo é uma passagem temporal, também muito comemorada e significativa, mas os votos de renovação são feitos no Natal. Por isso, Natal não é tempo de tristeza. Quem os tem até agora é porque não compreendeu a mensagem daquele que nos governa, daquele que nos dirige, bem antes ao Natal, muito antes ao Natal acontecer. Então que essa mensagem possa encontrar guarida no coração de cada um de vocês que aqui está hoje e daqueles também que nos escutam em outros planos, para que a gente possa compreender que a mensagem do carpinteiro rompe lugares, rompe alicerces na nossa intimidade. E que o Natal, na verdade, não é um chamado externo. É muito bom, eu desejo que todos tenham uma mesa farta, sem excessos. Que todos possam confraternizar com aquilo que gostam, sem luxúrias e desperdícios. Mas que todos entendam que a alegria de compartilhar, da caridade e humildade, é uma das principais mensagens que Jesus traz sobre o Natal. Então, espíritas, que entristece vossos corações pela passagem do Natal, por não estarem juntos daqueles que passaram por aqui e nos deixaram saudades, não se entristeçam, porque a alegria, ela é perene. Porque a mensagem de Jesus é que a vida continua e que a celebração do Natal é um convite ao nosso autoconhecimento e compreensão.
Humberto de Campos começa dizendo o seguinte: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então aí nós começamos com a primeira mensagem do que é o Natal. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. O primeiro ponto que Humberto de Campos traz através das mensagens do plano espiritual, quando ele diz cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer, ele faz a primeira referência ao que o Natal deve significar para a gente. Renascimento íntimo, pessoal, intransferível. Renascermos daquele homem velho que nos trouxe até hoje, muitas vezes, com muitas mazelas, dores e dificuldades. Mas podem ficar tranquilos, o processo não é fácil não, viu? É doloroso, mas é possível, né? Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Esse parágrafo, ele faz algumas referências muito interessantes. Ele vem dizer o seguinte: primeiro, que o Evangelho é o mar, que entender e vivenciar o Evangelho é para todo mundo, mas que a gente só traz do Evangelho aquilo que a gente dá conta de trazer. É mais ou menos assim: eu vou lá para o Rio São Francisco, aquele mundaréu de água, e aí eu vou com um copinho Lagoinha, que eu peguei aqui em BH, e eu encho aquele copinho e levo para casa. O Evangelho é um mundo de água. O que eu dou conta de trazer é um tantinho do Evangelho. E aí ele vai dizer o seguinte: é uma relação de troca. Não vou falar que é uma relação comercial, mas é como se fosse. Não uma relação comercial, uma relação, vamos colocar, de duas pessoas. Aquilo que eu dou, eu abro as portas para receber. Se eu não dou muito, minha relação com o divino está meio tumultuada. Eu não tenho abertura para receber as coisas do céu. Como assim, Aline? Vamos explicar. Durante muitos anos, nós somos, eu posso dizer, quase 100%, não coloco 100% para não correr o risco. Somos oriundos da Igreja Católica. E eu estou falando espiritualmente de outras vidas. Mesmo aqueles que vieram do protestantismo, de outras religiões de matizes africanas, passaram pelo catolicismo. E durante muito tempo a gente tinha hora, dia, mês para falar com Deus. Tinha ou não tinha? Até roupa para ir na missa. Durante muito tempo, o meu encontro com o Evangelho era domingo de manhã, domingo à tarde, sábado à noite. Às vezes eu encontrava um pouco mais, né? Porque era procissão, Semana Santa, então eu tinha outras atividades. Mas durante muitos anos eu fui condicionada a entender, eu não, né? Todos nós, a entender que o meu processo, a minha relação com a divindade tinha hora e dia. Ah, mas os tempos mudaram. Sim, mas condicionamentos mentais não mudam. Aí eu mudo de religião. Eu vou para outra concepção religiosa que tem dia e hora marcada para eu estar lá. Tem dia e hora marcada para eu trabalhar no bem, para eu fazer a caridade. Eu estou falando algo aqui que vocês não estão concordando.
Podem pensar em todas as religiões, não precisa fechar o ciclo, não. Estou falando só da religião católica e nosso objetivo também não é um objetivo, obviamente, de julgamento de forma nenhuma, mas de conhecimento dos processos pelos quais a gente passa. Então, durante muito tempo, a minha relação com Jesus, com o Evangelho, foi uma relação de copo de lagoinha. Eu ia naquele momento, fazia minhas orações, voltava para a minha vida mundana, e aí se o bicho pegasse, se a coisa acontecia, eu botava meu joelho no chão. E aí rolava até uma barganha, é ou não é? Se o Senhor me ajudar nisso, eu fico quanto tempo sem beber? Uns ficaram 40 dias, não é isso? Eu paro de comer chocolate? No meu caso, eu vou ter que parar de comer pipoca também, né, gente? Eu adoro, né? Então pensa, cada um. Ah, Aline, mas isso não tem proveito? Tem, porque a gente está falando da fé individual, né? Então, existe até uma pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para os espíritos se tem validade a penitência, e aí os espíritos respondem, tem, né? Todo sacrifício agrada a Deus, mas o sacrifício que mais agrada a Deus é o sacrifício da humildade, da caridade, né? De não ser egoísta, ou seja, de você trabalhar as suas mazelas. Então, durante muito tempo, a gente ia com esse copo lagoinha. Muitas vezes a gente mudou o copo e a gente passou para tulipa. A gente até chegou numa jarra às vezes, né? Mas a nossa relação aumentava. Barril, então, também já teve, né? Uma vida mais voltada. A gente aumentava o nosso tempo de igreja ou de templo. E aí, na medida em que a gente aumentava, as coisas começavam a acontecer. Até que... e isso não é uma realidade para todos, em algum momento a gente percebeu que não é sobre barganhar na hora das dificuldades. Que a gente pede sim na hora das provações e dores, e que devemos sim pedir, mas que a relação de intimidade com o Evangelho é um ato que deve acontecer rotineiramente na nossa vida. Então, o ato da oração, o ato do jejuar, ele deve ser de todo dia. Quando ele fala aqui que temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, ele está dizendo que o Evangelho está aí para todo mundo. E que ele não está pedindo uma vida santa não, gente. Ele não está pedindo para que a partir de hoje a gente não beba, não fuma, porque quem está pensando isso aqui não está entendendo a proposta da doutrina espírita. Porque a proposta da doutrina espírita não é você livrar dos seus vícios, é você investir nas suas virtudes. Porque de virtude vai ficar tão cheio que daqui a pouco não tem espaço para o vício, ou ele vai diminuir. Porque a sua condição de vibração não vai permitir que você fique em determinados lugares mais. Então, sem essa, ok? Eu tenho que parar disso, eu tenho que parar com isso, eu posso até concordar. E às vezes a vida dá até um chamado, né? Dá umas cutucadas na saúde, né? E fala, a partir de hoje você está alérgico ao quê, Sheila? A glúten. Ô, gente... mineiro com intolerância à lactose, para mim, é uma das piores provações que existe. Não tem cabimento eu nascer em Minas, apaixonada com queijo, e aí você descobre que você tem intolerância à lactose. E aí você fala, dói muito, né? Porque aí, não, tem queijo sem lactose, tudo bem, é tudo mais caro, né? É meio complicado, aí tem que tomar o remedinho, né? Vai lá, minha filha, toma remédio para isso, remédio para estômago, não sei o quê. Mas assim, vamos combinar que é uma provação das mais duras, né? Mais complicadas da gente que nasceu em Minas, poder comer queijo, ou pão de queijo, gente. Já pensou um negócio desse? Tá doido, né? Difícil demais. Então, de vez em quando, a vida dá uma chacoalhada e fala assim, opa, você não está entendendo a proposta de renovação do Evangelho? Os seus processos que estão no perispírito, bate no corpo físico. E aí você toma um checkmate. Esse final de semana foi visitar um tio muito querido, casado com a minha tia, e aí ele veio muito choroso. É um católico do interior de Minas, assim, igreja católica impera, quem conhece aí o pessoal do interior sabe que eles são, assim,
né? Não dá nem que se conversar de outra religião, né? Norte de Minas, então, né, são mesmo muito afincos com isso. E aí ele muito choroso, porque descobriu uma série de problemas. Ele já vinha, né? Tem diabetes. Não acho que seja tão idoso, tem 73 anos, eu acho super novo, a idade da minha mãe. Mas enfim, né, uma série de problemas de saúde, e aí a coisa foi piorando, e aí ele chegou no momento que ele teve um problema mais complicado de saúde, e aí ele relata, né, pra gente, estava eu em visita com o Augusto lá, e ele relata, vai relatando, e de todas as dificuldades ele vira no final e fala, pois é, vira para o Augusto, né, meu marido, e fala assim, você não sabe o que a médica falou comigo. E eu já sabia, obviamente, né, minha tia já tinha falado. E o que foi, tio Vicente? Não posso beber. Sério, tio Vicente? Só me deu vontade de perguntar para ele, há quantos anos lá atrás aquela seu outro médico cardiologista tinha te falado isso? Mas lógico, eu não vou perguntar, né, gente? Eu sou visita, não vou ser indelicada, né? Verdade. Aí o Augusto, nossa, Vicente, aí é difícil demais, né? Eu falei, nossa, difícil. Quer dizer, tem anos, no mínimo, gente, que eu me lembro, uns 15 anos que ele vem com processos de adoecimento físico orgânico, em que a bebida permeia a situação. Estou dando exemplo da bebida porque foi o caso que aconteceu, mas pode ser tantas outras, a comida, o açúcar, né, o cigarro, enfim, tantos outros. Que vem permeando e falando com ele, né? Olha, diminui, não tem que beber todo dia, né? Coloca os dias da semana, vai contornando a situação. Aí fez dieta, foi para hidro, cortou o açúcar. E aí o que acontece? Só tem que parar com a bebida. É muito complicado, porque a bebida na vida dele, deste meu tio, é um momento de união com os amigos. Hoje eu não sei qual a graça que teria para ele neste momento não estar com estes amigos. E não estar com estes amigos, ou melhor, estar com estes amigos é ter a cerveja na mesa. Porque eles não se reúnem a não ser para bate-papo, quanto também para poder tomar. Mas a vida foi suave com ele. Uma pessoa muito caridosa, generosa. Muito generosa, e a vida devolveu em generosidade para com ele. E essa generosidade o fez levar durante anos, devagar, até que chega um momento que o médico falou assim, você quer morrer? E aí ele fala, não, doutor, você vai morrer. Não vai ser quando Deus quer, não, porque você está colocando um fim antes disso. E aí ele ficou muito chateado com isso, com a fala dura, né, médico. Ficou muito sentido, choroso. Eu tenho certeza que se ele cortar a bebida hoje, ele cai em depressão. Não somente pelo álcool, mas por toda uma situação que o fez chegar. Mas mesmo assim a relação dele com o evangelho foi homeopática. Ele fazia o bem e a vida devolvia para eles em doses homeopáticas. Porque, como eu disse, sempre foi uma pessoa generosa. Então ele trabalhou isso e os amigos espirituais o trabalharam também. Mas chega um momento que a conta chega. E nesse momento, é o momento em que o médico virou para ele e falou assim, meu irmão, é sobre esse Natal que eu estou te propondo. Natal do seu recomeço. Vocês podem falar, Aline, nessa altura da vida do cidadão não vai adiantar muito não. Se eu não fosse reencarnacionista, eu poderia até concordar com vocês. Bebe mesmo, né? Chuta o pau da barraca, porque... Mas eu sou espírita, sou reencarnacionista. E eu vou dizer que se você não começa hoje, espera passar para o plano espiritual. Quando passa, as suas companhias vão, te levar para lá. Porque plano espiritual é sintonia, é vibração, mesma onda de vibração. Então, por conta de nós termos esse entendimento espírita, eu falaria com ele, agarra essa oportunidade. Não para de uma vez não, porque vai ser difícil. Mas agarra a oportunidade. Muda teu paladar, muda tuas necessidades. Tem uma família linda, 3 filhos casados, vindo mais uma netinha. A vida foi muito generosa com você. Te retribuiu muita coisa.
E por que essa falta de vontade de viver? Porque sabemos que é um suicídio indireto. Por que chegar lá? André Luiz, no nosso lar, chegou lá como suicida. Lembram da história? E ele se assusta no umbral. Eu era um médico, eu salvava vidas, que história é essa de suicídio? E aí o amigo espiritual dele fala, pois é, vamos ver por que você ficou doente. Vamos ver o que ocasionou a sua doença. Então, neste momento que o médico dá esse checkmate para ele, para o meu tio, ele faz uma proposta de Natal e fala com ele, agarra a renovação. É sobre isso que estamos falando. Por isso Humberto Campos fala que o Evangelho é um mar, mas que eu só consigo pegar do Evangelho aquilo que eu dou em troca. Se a minha relação é pequena, eu recebo proporcional. Porque também tem justiça divina, né, gente? Deus é todo poderoso, mas é justo e bom. Se eu me ofereço mais, eu recebo mais. Ah, Aline, minha vida, hoje, essa semana eu ouvi uma frase assim, minha vida está um inferno. Falei, nossa, forte, né? Primeiro porque, para você conhecer o que é o inferno e fazer o comparativo, deve saber mais ou menos do que é. Porque essa noção, gente, é muito relativa. Para muitos, o inferno é o prazer. É onde muitos querem ficar. Para outros, uma discussão, já acaba tudo. E aí eu nem perguntei por que a vida dela estava um inferno. Só falei com ela, tenha fé, minha irmã. Isso vai passar. Sofrimento tem data de início e data de fim. Tenha fé. Olha as coisas que você está procurando. Olha o que você está, o seu ambiente. Você entra no ambiente de um jeito e sai pior daquele ambiente. Olha a sua relação com Jesus. Qual que é a sua proposta nesse lugar? E falei algumas coisas para que ela pudesse refletir sobre isso e compreender, assim como nós espíritas, que o inferno ou umbral é um estado de consciência, não é um lugar, não está na sua casa, no seu trabalho, é dentro de você, é a forma como você está nestes lugares. Humberto continua dizendo o seguinte: quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador. Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo o princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Aqui ele faz uma referência aos antecessores da vinda de Jesus. Porque se você for olhar historicamente, toda passagem que traz um grande pensamento, uma grande mudança íntima para nós, o caminho é preparado. Com Jesus foi assim. Sócrates veio 500 anos antes de Jesus. Buda, aproximadamente isso. Estava mexendo com a nossa intimidade. Porque, gente, não adianta ofertar conhecimento, mudança de valores, se intimamente a gente não está maduro para receber. É como se a gente falasse que uma criança da infância, lá do 4º, 5º ano do ensino fundamental, tivesse condições de receber conhecimentos de química do ensino médio. Ela vai escutar e não vai entender nada. E olha que mesmo há 500 anos atrás, estes grandes espíritos vieram para tentar nos orientar há 2025 anos atrás. Jesus veio e encontrou uma imaturidade espiritual que, com certas proporções, ainda reina nos dias de hoje. Por incrível que pareça, aos nossos olhos, mas dentro da perfeita ordem do nosso Senhor e Governador do planeta. Então, quando ele vem falar com a gente que o terreno foi preparado, ele vem dizer, olha, para vocês chegarem aqui e ouvir essa história que eu estou contando no Natal, muitos de vocês já ouviram isso de outra forma. Alguém já chegou para vocês e falou,
o Natal não é a perda, o Natal não é a dor. Meu filho tem um amigo que todo sábado, religiosamente, vai lá em casa jogar videogame. Já faz parte da família, eu já adotei, né? Quando ele não vai, eu fico até preocupada, né? E, enfim, uma gracinha. E aí, sábado agora, a gente estava lá colocando pisca na varanda, e aí ele falou, não gosto do Natal, não. O menino tem 14 anos, pô. Eu falei, não, deve ter passado alguma situação, né? Apesar que eu conheço pai, mãe, irmãos e tudo. Eu falei, não, por que você não gosta do Natal? Eu não gosto porque as pessoas desvirtuam, ele falou essa palavra, desvirtuam o entendimento do Natal. Eu falei, é mesmo, menino? Conta mais sobre isso. Não, porque eles só querem saber de dar presente. Tá muito comercial. Repetição de discurso, né? Ouviu o pai, alguém falando e vai repetir. Falei, olha, eu até concordo, né? Se realmente. Mas você não acha que o Natal tem muito mais a ver com a gente, com a mensagem de Jesus, não? Mas as pessoas não pensam assim, mas não é sobre as pessoas, é sobre nós. Não é sobre o que eu imagino. Se eu comemoro meu aniversário diante do que o outro pensa disso. Eu acho que eu não vou comemorar muito, né? Porque eles vão falar, não, na idade dela. Outros vão falar, ainda comemora aniversário. Outros vão falar, você está gastando dinheiro com isso? Outros estão falando, minha filha é mais um, vida que segue, né? Então, assim, ele tem 14 anos, gente. Vocês estão entendendo? Eles têm, teoricamente, uma vida ainda pela frente. E mina os sonhos, mina os desejos. Eu não estou falando que ele tem que acreditar em Papai Noel, não é isso. Mas você acaba com aquilo de sentimento de um pré-adolescente. É lógico que, como conversa comigo, eu não ia mudar algo que já deve estar sendo implantado na cabeça dele há muito tempo, né? Até porque eu não tenho esse poder, não sou mãe, enfim. Mas eu realmente fico muito triste e quisera por ter mais oportunidades de conversar, não convencê-lo, para que ele possa entender um pouco da passagem de Jesus na Terra. Humberto continua um pouco mais. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Vocês sabem o que é isso? Vocês lembram quando Jesus nasceu? Como é que estava Belém, a Galileia? Eles estavam passando por um processo de recenseamento, contagem da população. É o que o IBGE faz hoje em dia, né? Famílias e tudo mais, né? E aí Jesus veio nessa época. Que interessante, vocês não acham? Lembra que eu falei no início, né? Não há nada na vida de Jesus que não tenha um significado, absolutamente nada. Jesus veio numa época de recenseamento. Recenseamento significa para a gente contagem, aferição. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se está tudo aqui dentro de casa. Porque Jesus tem que vir para a nossa vida no momento de recenseamento pessoal. Um momento em que eu vejo se aquilo está me servindo, se aquilo me presta, se aquilo é bom. Porque se eu não pensar dessa forma, gente, para que eu preciso de Jesus? Se a minha vida é festa, alegria, o tempo todo oba-oba, para que eu preciso entender de Natal a não ser para as esbórnias, vamos dizer assim? Se na minha intimidade está cheio de verdades e cheio de materialismo, para que eu preciso de evangelho? Jesus nasceu à noite. Vocês lembram disso? As estrelas. Estrelas, gente, acontece de noite. Então, só, né, dá uma associada aí. Os reis magos, profetas, os animais. Jesus nasceu à noite. Qual que é a informação que ele nos traz? Tudo na vida de Jesus tem significado. A noite significa para nós os momentos de tristeza e dor, aflições, momentos em que a situação está muito complicada. Jesus nasce à noite. É à noite, é nos meus momentos mais difíceis que eu aceito, procuro o Evangelho. Não é durante o dia na praia em janeiro, em Guarapari, comendo queijo coalho. Podem ter certeza disso. Não é mesmo. Não é durante o dia
muitas vezes nas minhas tribulações, alegrias. Aline, mas poderia ser? É claro! Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é essa relação com Jesus o tempo todo, 24 horas. Mas Ele nos conhece muito melhor do que nós. E Ele trouxe a mensagem: quer encontrar comigo? Vá para o secreto, vá para o quarto. Quando Ele fala vá para o quarto, Ele não está dizendo quarto fisicamente não, tá, gente? Ele está falando a sua intimidade. Recolha-se, converse com Ele, abra-se para o Evangelho. Então, o nascimento de Jesus à noite significa para a gente que a vinda do Mestre ocorre na dor, ocorre nas dificuldades em que Ele passa. Não havia lugar para o Senhor. Lembram disso? Maria teve que fugir de Belém, não é? Porque estava em perseguição. E aí foi para a casa de Marta, não é isso também? Não houve lugar. E aí no final das contas, José e Maria pararam aonde? Fala alto aí, no estábulo, no meio do caminho, né? Quem já foi mãe aqui, pensa um pouquinho, né, gente? Você ter neném lá sozinho com seu marido, deve ser fácil, não é? Longe da família. A gente que quer a mãe, a madrinha, a tia, tudo perto, né? Vamos para o hospital, todo mundo, né? Aquela coisa assim, né? Não, liga para a tia fulano, liga para minha irmã. Não é isso? E aí no caso dele, não. Ou melhor, de Maria, não. Porque não tinha lugar para Jesus nascer. O que isso significa para a gente? Enquanto a minha mente está vinculada às questões da matéria e do corpo, eu não tenho lugar para Jesus. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso fazer a minha relação de intimidade com Jesus. Então, todos os passos do nascimento de Jesus são significativos. A minha intimidade precisa receber Jesus. Gente, tudo que nós estamos falando aqui através das mensagens espirituais que vieram para Humberto Campos tem a ver com seu pai, com sua mãe ou com seu irmão? Tudo até agora tem? Estou perguntando para vocês encarnados, gente. Tem a ver? Tem a ver com o fato de seu irmão estar lá ou não estar? Tem a ver com o Natal. E tem a ver com a nossa intimidade. A nossa intimidade. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura, né? De palha lá, uma coisa simples. O que ele está trazendo para a gente de informação? Ele só nasce dentro da simplicidade e da humildade. E aí eu vou ter que fazer um esclarecimento aqui. Porque simplicidade e humildade é o contrário de arrogância. É o contrário de soberba. Não é o contrário de recurso material. Lembra quando no início eu falei que eu desejava a todos que tivessem uma mesa farta, sem desperdícios? Não foi isso que eu disse? Sem excessos? Mas que fosse com as coisas que vocês e seus familiares gostassem? É disso que Jesus está falando. Simplicidade. Que não tem a ver com o fato de eu ter ou não ter o recurso financeiro. Porque muitas vezes nos falta o recurso financeiro. Mas o orgulho, este sobra. Este esbalda. Então, quando Jesus traz a mensagem da manjedoura, Ele vem trazer da humildade e da simplicidade na nossa intimidade. Não é na casa onde a gente está, não. Faça com gosto. Quem faz ceia, quem faz o almoço, quem não faz nada, quer pedir no iFood, né? Mas coloque a presença do Natal na sua casa. Eu, particularmente, adoro enfeites, vocês já perceberam. Gosto de discreta, não gosto de muita coisa, mas acho que é a presença, ilumina, né? Traz a mensagem de quando entra. Então, permitam que
que o Natal chegue dentro. Quando você vem e coloca algo, é porque já passou pela sua intimidade, né, gente? É porque já nasceu aqui para poder ir lá para fora. Surge um infante celestial dentro da noite. Infante enquanto criança dentro da passagem da noite. A estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. Quando o germe do Cristo desaponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, clareando o presente. Quando eu começo a ter uma relação com o Evangelho, a vir aqui, ouvir de Jesus, o meu homem novo, ele se ilumina. Vós sois luzes, não é isso? Vós sois deuses. Então, o meu homem novo traz luz sobre as trevas que eu estava antes. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Lembram disso? Burrinho, carneirinho, que chegaram primeiro? Por quê? Antes dos profetas. Por que eles chegaram primeiro? O que são os animais? Nossa evolução. Estagiamos no reino, o que predomina no mundo animal? Instinto. Nossas viciações mais fortes. Augusto outro dia foi muito feliz quando ele deu uma palestra e ele falou que, ver se eu consigo lembrar da mesma forma, ele disse o seguinte, que qualquer pessoa, qualquer um de nós, estejando em qualquer lugar da evolução, se a gente sentar na cadeira de aluno, a gente comporta como um aluno. Vocês lembram disso? Que a gente comporta igual um aluno. Você pode ser formado, você pode ser pai de família, você pode ser o que for. Sentou na cadeira de aluno, até cola você passa, como dizia ele, não é assim? Exatamente. Instinto. Tem uma das passagens do Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta se a gente deve acabar com os nossos instintos. Os Espíritos falam, é claro que não. Claro que não. Os instintos são necessários. Ontem para a gente sobreviver e hoje para a gente viver. Agora a questão que a doutrina vem nos clarear é que nós devemos dominar os instintos. A grande questão do espírito imortal é ele entender quem domina quem. Quem me domina? O vício ou eu que domino? Eu vou lá a hora que eu quero ou porque algo me chama? É esta a questão. Então, quando os animais chegam primeiro no nascimento de Jesus, a mensagem está dizendo que quem vem primeiro, a chegada, quando a gente recebe Jesus na intimidade, são os nossos vícios. Que falam, que bobagem, vamos tomar uma, não é isso? Fala, calma, chegou o Salvador. Chegou o Salvador. A coisa agora está mudando um pouco. Eu estou deixando de ter vícios? Não, mas eu estou entrando numa nova proposta. E as coisas vão fluir. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam um berço divino. Essa chegada dos pastores tem um significado espiritual sensacional. Faz muita referência aos nossos amigos espirituais. Anjos de guarda, espíritos que nos acompanham nessa encarnação e que quando vem a cada um de vocês aqui nessa noite de quarta-feira, ouvindo uma pessoa falar de Jesus, se regozija. E fala, depois de muito tempo ele está ali. Então essa vinda dos pastores para trazer a boa nova tem para nós essa interpretação dos benfeitores espirituais. Nossos amigos de longa data, que esperam para um despertar na nossa intimidade. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunha à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo ao que Deus nos conduziu. Vocês lembram dessa passagem? E que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo o seguinte, olha, e é uma passagem inclusive polêmica,
Muito bom que você tenha tempo para fazer caridade para os outros. Sensacional. Mas se você não dá conta de trabalhar com os seus da sua família, aqueles que estão dentro da sua casa, esquece. Porque os seus desafios maiores estão ali. Você não veio ali à toa. Ah, Aline, eu sempre gosto de falar. Quer dizer então que eu tenho que sofrer a vida inteira? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre desafio e oportunidade de melhorar e evoluir. Não é sobre o outro, é sobre mim. Sempre o foco sobre mim, não é sobre o outro. Então, quando Jesus fala que ele vai para a casa de Nazaré, a mensagem dele está dizendo exatamente isso. Olhe com quem você veio. Jesus, em uma passagem evangélica, ele diz que ele veio trazer a espada, não é isso? Como é que é a mensagem? Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Aí muita gente pensa que ele está falando o quê? Da espada com o outro, não é isso? De guerrear, ainda mais naquele momento do Império Romano, né? Daquelas questões lá. Gente, é sobre quem? O Evangelho é sobre quem, gente? O Evangelho é todo sobre mim, todo da minha relação com Jesus. Quando ele fala vim trazer a espada, ele falou o seguinte: na hora que você aceitar a sua mudança íntima, você vai guerrear com o seu homem velho. Porque as suas más tendências vão lutar para te levar para o caminho que você estava até hoje. Prepare-se, porque a guerra não vai ser fácil. A luta não vai ser fácil. Então ele veio nos trazer o entendimento, e muitas vezes tem muita gente aí que está matando por Jesus, não é isso? Mesmo na faca, na espada, né? Hoje no clone, né? No drone, né? E tudo mais, e está achando que ele está falando de guerra mesmo física. Não, ele está falando de guerra íntima. Ele está falando, eu vim para mexer com as suas bases. Eu vim para dizer que eu preciso renascer dentro de você, mas para eu renascer dentro da sua intimidade, eu preciso que você abra espaço para eu entrar. Porque se você estiver cheio dos seus conceitos, eu não tenho espaço na sua intimidade. Essa é a espada. Este é o lugar que Jesus te pôs na guerra, na luta. É aonde você está, com as pessoas que você está. Não tente sair achando que o problema não é seu. Porque a conta não vem para ninguém que não tem nada a ver com débito, não. E pode ter certeza que a misericórdia sempre nos atinge. Lembra que eu falei lá do meu tio? Tem as viciações, mas é um cara muito generoso, muito dedicado. O que a vida faz? Dá uma maciada, não é isso? Processo de enfermidade? Muito tempo. Mas isso quer dizer que ele não vai pagar a conta? Não, quer dizer que a misericórdia muitas vezes intercede e torna a coisa mais sutil. Quer dizer que Jesus fala, a minha proposta é de trabalho. Reforma a ti. Procura o trabalho com o irmão que está do teu lado. A gente vê a fatura do cartão de crédito depois. E ele continua. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. O que essa mensagem traz para a gente? Carpintaria, um lugar o quê? Simples, não é isso? Mesmo para aquela época, em que tinha os lugares onde os soldados faziam as armas com ferro, não é? Uma coisa mais sofisticada. E José trabalhava numa carpintaria. A mensagem diz o seguinte: não ignore o esforço pessoal. Aquilo que pode parecer pequeno é com certeza a sua pedra de evolução. Trabalhe na sua intimidade, trabalhe nas pequenas coisas. Cuidado, eu gostaria de ser Pedro da vida, né? Pescador de almas, não é isso? Gostaria de ser uma pessoa um pastor que leva multidões. Cuidado.
Quanto mais alto, se você não tiver preparação, você fica mais visível. Quem fica muito visível é alvo. Precisa se fortificar na fé, no trabalho, porque cai. E a gente tem visto muito isso nas notícias, de qualquer religião. Um trabalho pequeno, trabalho que é necessário. Aguarde e confie em relação a isso. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então dentro de nosso mundo individual a grande batalha. Certa vez Chico Xavier atendeu um pai que havia perdido um filho, muito rico que ele era, e estava desesperado. E Chico ficou horas conversando com ele, horas e horas e horas. E quando terminou a conversa, ele foi embora, e aí um dos amigos de Chico falou: Chico, você sabe quem que é esse aí? Tipo assim, você sabe com quem que você estava falando, né? É um dos caras mais ricos de Minas, hein? É o cara, viu? Aí Chico olhou para ele e falou: pois é, ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tem dinheiro. Tão pobre que ele é. Eu não sei se naquele momento ele queria inclusive pagar Chico para... Eu acho que queria, para que ele tivesse uma mensagem do filho, algo desse jeito, né? Quando vem essa mensagem que fala que as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, a mensagem do Evangelho vem falar para a gente que aquilo que a gente está achando que é sofrimento, não é bem assim. É um momento de aferição necessário para a gente. Vem dizer que as nossas convenções ao longo de milhares de anos... E, gente, mexer com isso, eu sei que é mexer em vespeiro. Porque nós somos ligados a convenções, a imagens, a dogmas, a rituais, desde muitos e muitos anos. Nós temos essa necessidade de andarmos com um amuleto e falar: eu estou protegida pelo amuleto. Eu nem sei se tem isso, tá? Estou dando um exemplo. Tá tudo certo? Sem julgamento. Só entendam que isso é coisa de encarnado, não é de espírito. Não é do plano espiritual. Porque para chegar à mensagem do Evangelho, eu não preciso de rituais para isso. Tá tudo certo se eu me sinto confortável, se eu vou lá, se eu vejo, se eu tenho os processos que eu acho que me ajudam a me espiritualizar. Mas cuidado, porque o dia que isso faltar, eu posso estar andando em águas turbulentas. Na hora que eu não tiver isso, eu posso jogar a conta naquele outro que não me deu, sendo que a responsabilidade é minha. Então, quando fala que Jesus veio para entrar em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções, ele está chamando atenção para algo que já tinha na passagem evangélica, que era inclusive a adoração. Lembram do bezerro de ouro, aquela passagem toda que tinha do Evangelho? Isso foi há 2000 anos atrás, gente. Isso acontece hoje, não com bezerro, né? Quer dizer, não sei, mas enfim. Acontece, é claro que é por necessidade nossa, não é dos espíritos, não é dos benfeitores, dos nossos anjos da guarda. A necessidade é minha. Ah, Aline, mas a luz, os objetos têm uma energia? Tem, que eu impregno nela. Magnetismo. Muito magnetismo. Manipulação de fluido cósmico. Jesus fazia isso com primazia. Ele era um automagnetizador, claro que era. Mas ele veio para dizer: olha, não precisa de nada disso. Aqui a gente tem a figura de Jesus, que eu acho bonita, muita gente gosta, né? No aniversário de Memei a gente colocou da nossa mentora, mas não existe reverência.
uma trabalhadora que nos orienta no plano espiritual. Aqui existe reverência. Aqui existe uma autoridade sobre todos nós. Aqui existe respeito por uma trabalhadora que muitas vezes nos orienta, nos direciona, ao qual a casa leva o nome da mentora. Mas não confundamos os papéis. Não confundamos. Aqui existe reverência plena e total pelo nosso governador. Com tudo isso que eu falei com vocês, falei um pouco só, né? E muito mais. Para falar um pouco sobre as passagens de Jesus, eu gostaria só de, como última referência do texto também, falar sobre a coroa de espinhos de Jesus. Eu acho fantástica essa passagem, essa interpretação de Humberto Campos, quando ele fala que a coroa de espinho de Jesus tem a ver com a nossa intimidade, com os espinhos que a gente cultiva, com terreno fértil para o espinho, porque espinho também é planta, também precisa de terreno fértil, ele não nasce sozinho não. Então enquanto a gente tiver, lembra da vida, minha vida está um inferno, que eu ouvi essa semana? Enquanto a gente tiver terreno fértil para cultivar espinho, é isso que vai dar, não é rosa não, apesar que rosa tem espinho, né? Mas é isso que vai brotar, tá? Vão ser os espinhos, porque precisa de terreno fértil para isso, tá? A mensagem do Nazareno, do carpinteiro, ela move energias que nós não imaginamos. Falar sobre Jesus, nós estamos muito longe de entender sua mensagem. Mas a humildade dele é tamanha, a proteção, o carinho, enquanto nosso irmão maior que nos orienta, nos guia, que nos faz em algum momento sermos capazes de lembrarmos dessa passagem. Então nós estamos chegando no final do ano, como eu disse a vocês, eu gostaria que cada um daqui saísse pensando sobre o Natal. Renovem seus votos, renovem suas ideias, abram seu coração para a mensagem do Evangelho, saúdam a vida, aqueles que estão, amanhã podem não estar, aqueles que não estão, que já tiveram privilégio de passar com vocês, e vocês com eles também, agradeça a oportunidade. Essa oportunidade, muito provavelmente, já se repetiu outras vezes e se repetirá novamente. Entendam que falar sobre Jesus não é falar sobre algo que está distante, lá na cruz. Sempre que eu falo de Jesus, né, Shirley? Eu peço a vocês, por favor, retirem ele da cruz. Essa não foi a mensagem que ele nos deixou. A mensagem dele é que ele veio trazer vida e vida em abundância. E que a vida continua, porque o seu ato de ressuscitar moveu e alterou, inclusive, o eixo da terra. A ressuscitação de Jesus, e ele não apareceu só para Madalena, só para os apóstolos, não. Ele apareceu para um monte de gente que passava na passagem lá nas estradas, e que ele foi aparecendo e as pessoas foram falando, né, que viram Jesus. Esta é a mensagem. A gente está falando de sofrimento, de um espírito milenar que ajudou, que fez o seu papel junto com o Pai Maior. Sofrimento de cruz, gente. Por favor, retirem Jesus da cruz. Não é sobre isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com amor, tem a ver com vida, tem a ver com renascimento. Natal é vida, Natal é recomeço, Natal é alegria e renascimento. E eu termino com a passagem do Evangelho, que é uma das que eu mais gosto, que está no capítulo 6, o Cristo Consolador, que traz a mensagem para todos nós, porque Ele veio para isso. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Uma passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Que vocês tenham um excelente, maravilhoso e sublime Natal este ano.